Marcelo, eu sou gastroenterologista e hepatologista, e o tema que a gente vai conversar é sobre a prevenção do câncer coloretal e o segmento por colonoscopia de pólipos adenomatosos. Eu gostaria inicialmente aqui de agradecer o convite, à comissão organizadora da JAB, parabenizá-los e dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui palestrando num evento científico aí de extrema qualidade. Bom, para a gente conversar então um pouquinho sobre prevenção do câncer coloretal. É o que nós vamos conversar aqui em respeito à prevenção do adenocarcinoma do cólon, lembrando que o adenocarcinoma ele é mais de 90% dos cânceres de intestino, né? Então, como a gente pode ver aqui na imagem, é isso que a gente quer prevenir, né? Que o paciente nos procure já numa situação dessa. Aqui são fotos de colonoscopia, diferentes aí apresentações do adenocarcinoma, inclusive aqui um adenocarcinoma já circunferencial, possivelmente levando à obstrução da luz intestinal. Então, durante toda essa palestra, o que nós vamos conversar é como prevenir, né, que o paciente chegue nessa situação aqui. A SOBED, em março, né, agora ela promove esse mês chamado Março Azul, né, que seria um mês de conscientização e de prevenção do câncer coloretal. Então, a SOBED é apoiada pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina, por outras entidades, como o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a Federação Brasileira de Gastroenterologia, entre outras entidades aí, determinaram aí o mês de março, né, como um mês aí de conscientização e da prevenção do câncer coloretal. Fazendo uma breve introdução, então, sobre o assunto, o câncer coloretal, ele é o segundo, atualmente é o segundo câncer que mais mata no país. A chance de desenvolver um câncer coloretal gira em torno aí de 4%, principalmente em pacientes com mais de 45 anos, ou aqueles pacientes que têm um histórico familiar positivo. No Brasil, a expectativa aí, a estatística mostra que o câncer coloretal ele já atinge mais de 40 mil pessoas por ano. Da medicina, o câncer de intestino talvez seja o câncer mais prevenível. Então, existem formas de a gente prevenir o surgimento do câncer de intestino, então, retirando lesões precursoras, como, por exemplo, os adenomas, e não deixando que esse paciente venha a ter um câncer de intestino, um adenocarcinoma. É bom lembrar que o câncer coloretal ele tem cura, então, se diagnosticado em fases iniciais, esse paciente tem uma boa chance aí de cura. Porém, infelizmente, 85% dos casos são diagnosticados em fase avançada. Então, daí a importância dos métodos de prevenção e rastreio. Existe uma série de fatores implicados no câncer de intestino, desde fatores genéticos, daí o histórico familiar, existem algumas síndromes hereditárias que predispõem a maior chance para o câncer coloretal, associado a fatores ambientais, como a gente vai ver mais à frente, que também são fatores de risco aí para o desenvolvimento do câncer de intestino. O câncer de intestino ele já é o terceiro câncer mais comum em homens e já o segundo em mulheres. Então, percebam como é uma doença, né, o câncer de intestino é uma doença extremamente prevalente aí na população. A idade parece ser o fator de risco mais importante, então a gente pode perceber nesse gráfico aqui, em relação à incidência, o aumento da incidência de câncer coloretal nos Estados Unidos com a idade,
Percebam que, realmente, a partir dos 50 anos de idade, há um aumento importante na incidência de câncer de intestino. Veremos que a prevenção ela se inicia nessa faixa etária, então, a partir aqui dos 45, 50 anos. Então, percebam pelo gráfico aí a elevada incidência, mostrando que a idade é o fator de risco mais importante no desenvolvimento do câncer de intestino. Mais à frente, a gente vai discutir quando, então, se iniciar essa prevenção, esse screening, o rastreio. Em 2018, então, a Sociedade Americana de Câncer publicou um artigo, um guideline, onde ela já coloca que a colonoscopia, os exames de rastreio para o câncer de intestino deveriam se iniciar a partir dos 45 anos. Isso a gente vai discutir um pouco mais à frente. Em relação à etiologia e à patogênese do câncer de intestino, então, existe uma série de fatores aí que predispõem ao surgimento do câncer coloretal. Entre eles, uma dieta pobre em fibras e rica em gorduras, proteínas, carnes vermelhas, por exemplo, alimentos processados. A obesidade, um fator de risco importante para o câncer de intestino, sedentarismo, tabagismo. A doença intestinal inflamatória, trago aqui um destaque para a retocolite ulcerativa. Então, as doenças intestinais inflamatórias, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são patologias que elevam o risco para câncer de intestino, principalmente ligado à extensão da doença, a duração da doença e a atividade da doença. Então, voltando ao slide aqui, se o paciente ele tem uma doença mais extensa, por exemplo, a retocolite ulcerativa, uma pancolite, uma doença se estendendo durante todo o colo, uma duração acima de 8, 10 anos de doença, e a doença em atividade, tudo esse fator de risco para o câncer no intestino. O histórico familiar, então, para essa determinação é importante que a gente defina com os pacientes. A idade do diagnóstico, então, aquele parente, e a gente considera aqui em relação ao grau de parentesco, são familiares de primeiro grau, né, histórico familiar de primeiro grau, e primeiro grau se refere aos pais, aos irmãos e aos filhos. O número de membros na família que foram afetados, né, e volto a destacar aí a idade do diagnóstico, principalmente aquele histórico familiar, onde o paciente ele tem pacientes na família, histórico familiar de primeiro grau de câncer de intestino identificado abaixo de 50 anos. E daí o rastreio pode se iniciar um pouquinho mais precoce nesses pacientes. Outras situações, por exemplo, pós-radioterapia, abdominopélvica, acromegalia, ureterosigmoidostomia, a colecistectomia, parece que seria um fator de risco aí, principalmente para o câncer de intestino mais proximal do cólon direito, o etilismo. Então, todos esses aí são fatores de risco que estão implicados aí na patogênese do câncer de intestino. Existem algumas síndromes hereditárias, são mais raras. A maioria do câncer de intestino é o câncer de intestino na sua forma esporádica, né? Isso é a imensa maioria dos cânceres de intestino que a gente vê na prática, mas existem síndromes hereditárias que podem levar ao maior risco para o desenvolvimento do câncer de intestino. São duas doenças, síndromes hereditárias são as mais importantes na prática clínica. Uma delas é a polipose adenomatosa familiar, uma doença com penetrância genética, com penetrância de 100%, ou seja, os pacientes têm um risco aí de 100%, teoricamente, de câncer coloretal até os 40 anos de idade. A doença ocorre por uma mutação no gene chamado APC, situado lá no braço longo do cromossomo 5, corresponde a somente 1% dos cânceres coloretais, e a doença é caracterizada por polipose, por múltiplos pólipos no trato gastrointestinal, associado a tumores desmóides de partes moles,
Exemplo aí, a chamada síndrome de Gardner e a síndrome de Turgot, né? A síndrome de Turgot ligada a alguns tumores do sistema nervoso central. Mas é uma doença aí que responde somente a 1% aí dos cânceres de intestino. Essa é uma foto de uma colonoscopia. Então, aqui a gente consegue ver a aparência aí endoscópica da doença da polipose adenomatose familiar. A gente observa aqui na figura uma grande quantidade de pólipos aí ocupando o tubo digestivo. Outra síndrome hereditária clinicamente relevante é a chamada síndrome de Lynch, também chamada de câncer coloretal hereditário não polipóide, corresponde aí a 3% dos cânceres de intestino. Esses pacientes normalmente têm um histórico de neoplasia em outros sítios, destaco aí o câncer de endométrio. É uma característica clínica, o que nos faz suspeitar da síndrome de Lynch, são aqueles cânceres que surgem em adultos jovens, com idade inferior a 50 anos, precedido ou não por pólipos nos segmentos colônicos mais proximais. Geralmente são tumores mais do cólon direito, tumores mais do intestino do cólon proximal. Nesses pacientes existe uma mutação que pode ser até pesquisada por testes genéticos, em um dos genes de reparo do DNA, chamados aí de MMR, e na imunocitoquímica a gente identifica o que a gente chama de instabilidade de microsatélites. Uma outra característica da síndrome de Lynch é serem mais comuns o que a gente chama de lesões sincrônicas ou metacrônicas. Então, o paciente, às vezes, ele tem uma lesão em determinada parte do colo e, associadamente, ele tem, ao mesmo tempo, ali, lesões em outras regiões do colo, são chamadas lesões sincrônicas. Existem alguns fatores que são protetores por câncer de intestino, devem ser estimulados no paciente, por exemplo, uma dieta rica em fibras e vegetais, né, e desestimular aí o consumo excessivo de carne vermelha e de alimento processado. Atividade física regular deve ser incentivada, visto que o sedentarismo é um fator de risco para o câncer de intestino. Parece que a ingestão de cálcio, ácido fólico, são fatores de proteção. Aspirina e anti-inflamatória, existem alguns trabalhos. Na prática, o uso dessas medicações pelo risco de efeitos colaterais, por exemplo, sangramentos, limita um pouco o uso. A terapia de reposição hormonal também parece ser um fator protetor para o câncer do intestino. Em relação aos sintomas da doença, alguns pacientes podem ser identificados ainda assintomáticos, porém, aqueles que são sintomáticos costumam queixar sangramento retal, hematoquesia, alterações recentes do hábito intestinal devem ser valorizadas, seja para diarreia ou constipação intestinal, dor abdominal, perda de peso, e, por exemplo, anemia ferropriva. Então, tumores do cólon direito, por exemplo, podem se manifestar no paciente somente e serem identificados durante a investigação, por exemplo, aí de um quadro de anemia ferropriva. Quais são, então, as estratégias de prevenção para o câncer coloretal? Bom, nós conhecemos bem essa sequência, né, do adenoma ao adenocarcinoma. Então, normalmente, os pacientes eles apresentam um adenoma, esse adenoma sofre displasia, né, até que esse adenoma ele se degenere para um adenocarcinoma. Lembrando que essa progressão leva em torno aí de 10 anos. Então, a gente sabe que um adenoma ali, para ele se formar, são em torno de 2 a 3 anos, e para que ele se malignize, esse prazo é em torno de 7 anos. Por isso, pacientes que têm colonoscopia normal podem ter a sua colonoscopia repetida somente em 10 anos. O screening, então, ele deve se iniciar em pacientes com mais de 45 anos. A detecção, os exames de screening, então, principalmente a colonoscopia, visam aí a detecção e a remoção de pólipos pré-malignos,
Então, a gente consegue, durante o exame, a colonoscopia, detectar e remover essas lesões, esses pólipos adenomatosos, ou então detectar, seja pela pesquisa de sangue oculto ou pela colonoscopia, câncer coloretal em estágio mais precoce, permitindo que esse paciente tenha uma melhora na sobrevida e uma redução na mortalidade. Voltando aqui à questão da idade, como dito anteriormente, essa publicação de 2018 do Guideline da Sociedade Americana de Câncer já coloca a prevenção rastreio sendo indicado a partir dos 45 anos de idade. A Força-Tarefa Americana, então, agora em outubro do ano passado, outubro de 2020, já coloca em um rascunho seu ali a sugestão de que os pacientes façam a prevenção do câncer de intestino a partir de 45 anos, lembrando que anteriormente nós fazíamos isso a partir dos 50 anos, então a Força-Tarefa Americana já colocando essa indicação acima de 45 anos, e agora super recente, um artigo publicado em um guideline no American Journal of Gastroenterology, de março agora de 2021, já coloca no screening do câncer coloretal, eles já recomendam. Observem o número 2, onde, aliás, vamos começar pelo número 1, onde eles já recomendam o screening de câncer coloretal em indivíduos de risco habitual entre 50 e 75 anos, então isso é uma recomendação, com uma recomendação forte, com a qualidade de evidência moderada. E no número 2, a gente vê que nesse guideline publicado aí no American Journal of Gastroenterology, eles já sugerem que o screening se inicie entre 45 e 49 anos, com o objetivo de reduzir a incidência de adenomas avançados, identificar esses adenomas, permitindo a remoção desses adenomas, a identificação ainda, a redução da incidência de câncer coloretal e a redução na mortalidade pelo câncer coloretal. Pacientes acima de 75 anos devem ter seu screening individualizado, tá? Com um grau de evidência muito baixo. Então, isso aí é novo, né? O que a gente tem de mais novo aí está a referência embaixo, esse guideline anteriormente citado aqui, publicado na American Journal of Gastroenterology de março agora de 2021. Em relação às formas de se fazer screening do câncer coloretal, a gente tem uma série de opções, essas opções nós vamos discutir agora. Elas diferem entre si em relação à probabilidade pretende, como sensibilidade e especificidade, evidência de eficácia, conveniência em relação ao paciente, segurança, disponibilidade e custo. Se a gente observar esse gráfico aqui, observem em relação à sensibilidade para detecção de adenomas, aí de vários tamanhos, né? Ou a sensibilidade para detecção do câncer coloretal, o que a gente observa que a colonoscopia, que está situada no gráfico aí mais à esquerda, é a que melhor tem rendimento. Então, ela tem um maior rendimento em relação à sensibilidade, à especificidade, tanto para a detecção de adenomas, quanto para a detecção, sensibilidade para a detecção do câncer coloretal. Se a gente observar ao lado da colonoscopia, a gente tem um gráfico aqui na pesquisa de sangue oculto nas fezes, e essa pesquisa realizada anualmente. Observem que apesar de já ser, nesse caso aqui, a pesquisa de sangue oculto nas fezes por método imunológico, por anticorpo monoclonal, existe ainda uma baixa sensibilidade em relação à detecção de adenomas. Observe aí, por exemplo,
para adenomas entre 5 até 9 milímetros. A sensibilidade é bastante baixa da pesquisa sangue oculto, em torno aí de 7,6%. Observem ao lado aqui da pesquisa de sangue oculto nas fezes, nós temos a colonografia por tomografia, vai ser discutida mais à frente, ela pode ser realizada a cada 5 anos, inclusive aí com uma boa sensibilidade para a detecção do câncer ou de adenomas maiores. Observem aqui a pesquisa de sangue oculto realizada anualmente com o método pesquisa de sangue oculto, um método antigo chamado de guaiaco, apresenta aí baixa sensibilidade para a detecção de adenomas e uma baixa, relativamente, uma sensibilidade em torno de 70% para identificação do câncer coloretal. Então, esses são os métodos que a gente mais usa na prática, mas observem que realmente a colonoscopia ela tem uma maior sensibilidade, principalmente quando a gente se refere à detecção de pólipos, de adenomas. Volto a destacar que essa sensibilidade, principalmente em adenomas menores, de 9 milímetros, é muito baixa aí com a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Lembrando que identificar um adenoma, uma lesão precursora do câncer coloretal, e retirá-la, a gente vai estar reduzindo bastante a incidência do câncer coloretal. Então, começando a conversar sobre esse screening, faço um destaque para a colonoscopia. Colonoscopia associada, então, com a redução na incidência e na mortalidade pelo câncer coloretal. A colonoscopia é aquela que apresenta uma maior sensibilidade, tanto na detecção de pólipos adenomatosos, permitindo que a gente faça a remoção desses pólipos antes que eles se malignizem, como maior sensibilidade também na detecção do câncer coloretal. É importante destacar, e a gente muitas vezes vê isso no consultório, no ambulatório, é que se o paciente ele já fez a colonoscopia, não há necessidade da realização de outros testes, por exemplo, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Observem que, se o paciente tem, por exemplo, uma colonoscopia negativa, então ele fez uma colonoscopia e, por exemplo, essa colonoscopia veio normal, com a recomendação, então, da repetição em 10 anos. Não existe para esse paciente indicação de triagem com pesquisa, por exemplo, de sangue oculto nas fezes, antes de completar os 10 anos. Ou seja, se a colonoscopia ela já definiu o tempo que eu vou demorar aí para repetir o exame, não há necessidade nesse intervalo da realização de outros testes. E, infelizmente, é o que a gente vê na prática. Então, o paciente tem uma colonoscopia normal, foi definido com ele que a necessidade de repetição do exame se dará ali em 10 anos, e nesse intervalo o paciente acaba tendo, por outro colega médico, solicitado uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Isso não deve ser preconizado aí no dia a dia. A pesquisa de sangue oculto, realizada anualmente, serve como screening, principalmente quando a gente usa o teste hoje imunológico, por anticorpos monoclonais, são anticorpos específicos para identificar a hemoglobina humana. Então, há necessidade apenas de uma amostra, e a vantagem é que não requer nenhuma restrição em relação a medicamentos ou dieta do paciente, como acontecia quando a gente usava aquele método guaiaco, que é um método mais antigo. A pesquisa de sangue oculto anual pode ser usada naqueles pacientes que não querem ou que não podem fazer a colonoscopia, ou até mesmo quando o acesso à colonoscopia é limitado. Vale a pena a gente lembrar que, a partir do momento que o paciente realiza uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, se a pesquisa é positiva, esse paciente prontamente deve ser levado, deve ter solicitado aí uma colonoscopia. Uma outra condição que eu vejo acontecer também no ambulatório se o paciente tem uma pesquisa de sangue oculto positiva, esse paciente deve ter uma colonoscopia solicitada, e não uma nova repetição da pesquisa de sangue oculto nas fezes.
na expectativa que venha negativo. Então, se o paciente tem uma pesquisa de sangue oculto positiva, é igual a colonoscopia. Aquele paciente que repete a pesquisa de sangue oculto, vem uma segunda pesquisa negativa, não quer dizer que a gente possa dizer, por exemplo, que aquela primeira pesquisa foi um falso positivo. Não, pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva é igual à solicitação de colonoscopia. Um outro problema que a gente vê na prática é o colega solicitar uma pesquisa de sangue oculto nas fezes para investigação de anemia ferropriva. Isso não é recomendado. Então, ao investigar anemia ferropriva, ou o paciente ele já tem algum sintoma gastrointestinal, o ideal é que esse paciente faça uma avaliação diagnóstica do tubo digestivo, endoscopia e colonoscopia. Então, não existe indicação de pesquisa de sangue oculto nas fezes para investigação de anemia ferropriva. Não, se o paciente tem anemia ferropriva, ele deve ser submetido a uma avaliação diagnóstica. Ainda controverso, mas a gente pode usar a colonoscopia virtual, a chamada colonografia por tomografia computadorizada, a cada 5 anos. Obviamente, se o paciente, durante o exame, a colonoscopia virtual, ele tem a identificação, o resultado, ele sugere a presença de um pólipo ou de câncer coloretal, esse paciente deve ser encaminhado prontamente à colonoscopia para ser biopsiada essa lesão, retirado esse pólipo adenomatoso. A colonografia por tomografia pode ser usada em pacientes idosos com muitas comorbidades, com risco cirúrgico elevado, que impediria, a princípio, que esse paciente fosse para a colonoscopia. Então, a colonoscopia virtual pode ser usada nessa situação em pacientes idosos com muita comorbidade, um risco cirúrgico muito elevado, a gente poderia optar por fazer um rastreio com colonoscopia virtual. A retossigmoidoscopia, a cada 5 anos, também poderia ser um método aí utilizado, lembrando que a sigmoidoscopia, ela vai visualizar somente os 60 centímetros distais do colo, então a gente tem uma área ali restrita de avaliação, e lembrando que mulheres e idosos têm uma frequência maior de lesões mais proximais no cólon proximal, que não seria atingido aí pela sigmoidoscopia. Nos screens, eles colocam, a sigmoidoscopia ela pode ser feita isoladamente, como screening, ou pode ser associado a uma pesquisa de sangue oculto nas fezes anual para aumentar o rendimento desse screening. Então, o paciente poderia fazer uma retossigmoidoscopia a cada 5 anos e fazer ali uma pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente. Então, em relação à sigmoidoscopia, lembrem dessa limitação que a gente vai conseguir avaliar ali até no máximo ali, em torno de 60 centímetros de cólon, acima ali da margem da borda anal. Uma coisa interessante da gente conversar, entender, como é que funciona, então, a vigilância de pólipos adenomatosos. Então, no ambulatório é muito comum o paciente chegar com a colonoscopia realizada para o screening do câncer coloretal, e a gente ter que definir com ele qual intervalo a gente vai precisar repetir a colonoscopia para que a gente reavalie, faça vigilância aí desses pólipos adenomatosos. Para a gente entender bem isso, converso aqui um pouquinho com você sobre pólipo no TGI, no trato gastrointestinal. Então, o que é um pólipo? O pólipo ele é toda estrutura com origem na parede do tubo digestivo que se projeta em direção à sua luz de uma forma circunscrita. Então, observem nessa foto aqui. Aqui a gente tem a presença de um pólipo céssio, que era um pólipo hiperplásico, e aqui a gente já tem um pólipo aqui pedunculado, que era um pólipo adenomatoso. Então, observem essa estrutura aqui, que nada mais é que um pólipo aí identificado à colonoscopia. Os pólipos que são lesões pré-malignas, ou seja, aqueles que podem caminhar em direção ao câncer coloretal, são os adenomas. Esses adenomas,
para que facilite o raciocínio de vocês, eu dividi eles em simples e avançado. Então, o que é um adenoma simples? É quando na colonoscopia nós temos ali até 2 lesões, então 1 a 2 lesões apenas, o tamanho dessa lesão, desse adenoma, é menor que 10 milímetros, não existe componente viloso e nem displasia de alto grau. Então, isso é um adenoma simples. Na prática, nesses pacientes com adenoma simples, a gente pode repetir a colonoscopia ali ao em torno de 5, 7 a 10 anos. O adenoma avançado é aquele paciente que tem 3 ou mais lesões, ou ele tem lesão com mais de 10 milímetros na colonoscopia, ou durante o anátomo patológico percebeu-se que esse paciente tem algum componente viloso, ou ele tem um adenoma viloso, ou, por exemplo, um adenoma túbulo viloso. Lembrando que o adenoma viloso ele tem um maior risco de caminhar em direção ao adenocarcinoma em relação ao adenoma tubular, que é uma lesão caracterizada aí como adenoma simples. Ou o paciente ele tem, durante o seu anátomo patológico, ali, a presença de displasia de alto grau. Pacientes com adenoma avançado, em princípio, vão ter indicação de repetir a colonoscopia um intervalo mais curto, e como a gente vai perceber, isso vai gerar ali em torno de 3 anos. Na prática, por que eu achei esse tema super importante? O que a gente vê, às vezes, é um excesso também de colonoscopia. Então, às vezes, o paciente tem, por exemplo, 2 adenomas pequenininhos, menores de 10 milímetros, tubular, displasia de baixo grau, e esse paciente está com a indicação, por exemplo, de repetir uma colonoscopia com 1 ano, 2 anos. Isso não é o que preconiza aí os guidelines. Esse, vamos dizer, é a última recomendação que a gente tem de segmento, então, após colonoscopia e polipectomia. Observem aqui embaixo, isso foi retirado, né, da Força-Tarefa Americana, aí, publicada lá no American Journal of Gastroenterology de 2020. Então, é uma recomendação bastante atual aí para vocês, publicado ano passado, em relação a como a gente proceder ao segmento desses pacientes pós-colonoscopia, lembrando que são colonoscopia em pacientes com risco habitual. Bom, se a colonoscopia é normal, observem aqui que a recomendação para a repetição da colono são 10 anos. Então, como eu disse, pacientes têm em torno de 2 a 3 anos formar um pólipo. Esse pólipo demora em torno de 7 anos para malignizar. Então, esses pacientes podem repetir colonoscopia daí a 10 anos. Qualidade de evidência forte, um grau de recomendação também forte. Observem aqui pacientes com 1 a 2 adenomas tubulares menores de 10 milímetros, então aquele adenoma simples, esses pacientes podem repetir a colonoscopia somente daí a 7 a 10 anos. Então, imagina um paciente com indicação de repetir uma colonoscopia com 7 anos, muitas vezes aí o colega indicando repetir com 2 anos, 3 anos, né? Então, seria interessante a gente seguir essas recomendações aqui mais atuais. Observem pacientes com 3 a 4 adenomas tubulares, menores que 10 milímetros, devem repetir de 3 a 5 anos. Observem aqui em relação aos adenomas que a gente chama de avançados. Então, paciente com adenoma maior que 10 milímetros, paciente com componente viloso na histologia, adenomas que possuem displasia de alto grau, esses pacientes devem repetir a colonoscopia em 3 anos, isso é um grau de recomendação forte, com a qualidade de evidência muito boa. Então, outra situação é aquele paciente que tem uma lesão muito grande, então o paciente tem lesões maiores de 20 milímetros, maior que 2 centímetros, e foram submetidos à ressecção por piecemeal, ou seja, esse paciente não retirou totalmente o pólipo, né? Então ele foi como se esse pólipo tivesse sido ali fatiado durante a colonoscopia, retirado um fragmento somente dele. Esses pacientes devem repetir a colonoscopia num período mais curto, em torno de 6 meses, com a qualidade de evidência forte, um grau aí de recomendação forte. Então,
Esse consenso aí, publicado em 2020, ele ajuda a gente bastante em relação a como acompanhar esses pacientes. Também nesse consenso aí, publicado na American Journal of Gastroenterology, de 2020, a gente tem em relação às próximas colonoscopias. Então, aqui um exemplo, se aquele paciente, numa primeira colonoscopia, ele tinha um adenoma simples, ele tinha 1 a 2 adenomas só, tubulares, com displasia de baixo grau, menores que 10 milímetros. Esse paciente repete uma colonoscopia com 7 a 10 anos e tem uma colonoscopia agora normal, ele pode passar a próxima colonoscopia somente para 10 anos, né? Se esse paciente ainda mantém nessa colonoscopia uma colonoscopia muito semelhante, então com 1 até 2 adenomas tubulares menores que 10 milímetros, ele vai repetir a próxima colonoscopia daí a 7 a 10 anos. Então, esse quadrinho ele é bastante interessante a gente conhecer. Observem aqui no final, vamos dar mais um exemplo aí. Aqueles pacientes, então, que tinham adenomas que a gente chama de avançado, então, com mais lesão com mais de 10 milímetros no tamanho, um paciente com adenoma com componente aqui viloso, né, ou com displasia de alto grau e que teve a sua colonoscopia repetida com 3 anos, caso esse paciente venha agora com uma colonoscopia normal, a gente solicita a próxima com 5 anos, por exemplo. Então, vejo que é uma coisa aqui bastante prática, né? Isso evita também que o paciente, como eu disse, fique fazendo colonoscopia antes do prazo, né? Aquele exagero ali de colonoscopia, tá? Então, a referência está aí, é um artigo bastante interessante de vocês lerem. A gente caminha, então, para o final. As mensagens finais que eu deixo aí é que a necessidade hoje, né, de cuidados e prevenção do câncer coloretal, a gente viu que ele é bastante comum, e isso evita que a falta de tratamento agrave ainda mais a saúde dos brasileiros. Cerca de 85% dos pacientes, infelizmente, são diagnosticados em fase avançada, o que vai acarretar um maior custo com procedimentos, por exemplo, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Isso diminui muito a chance de cura. Então, é interessante que a gente identifique esses pacientes numa fase mais precoce. Até 2025, estima-se elevação nas taxas aí de mortalidade, devido a maior expectativa de vida ao envelhecimento da população. Essas lesões vão surgir com a idade. São fundamentais aí o diagnóstico e o tratamento precoce dessa doença, do câncer coloretal, proporcionando ao paciente uma melhor sobrevida, e aí a importância de se combater aqueles fatores de risco para o carcinoma, para o adenocarcinoma coloretal, como tabagismo, alcoolismo, a obesidade, sedentarismo, o consumo excessivo de carne vermelha e dieta pobre em fibra. Então, isso tudo aqui a gente deve orientar a população, né? Interromper o etilismo, o tabagismo, a cuidar do peso, a praticar atividade física e evitar aí o consumo desses alimentos processados, carne vermelha em excesso, e incentivar uma dieta com maior quantidade de fibras. Chegamos aqui ao final, espero aí ter atingido o objetivo da aula. Agradeço mais uma vez a comissão organizadora pela participação na JAB. Deixo aqui meus contatos, meu telefone, meu e-mail. Caso haja alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, vou estar à disposição. E deixo mais uma vez aqui essa iniciativa da SOBED, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, ao criar o Março Azul, que seria o mês de conscientização e prevenção dessa doença tão importante quanto é o câncer no intestino. Muito obrigado, um forte abraço. Toda história tem início a partir de um sonho. A minha começou com o sonho de meu pai. E começou antiga, lá para os anos de 70. Meu pai vislumbrou um futuro.
lugar para formar médicos de qualidade em prol da saúde e bem-estar da população. E então, eu nasci. Foi um dia ensolarado, de 1 de abril em 1971, em Barbacena, a terra das rosas, no meio das vertentes. No meu nascimento, tive visita até de ministros do governo, mas como todo bebê, ainda era muito dependente e não tinha o meu próprio lugar. Por isso, comecei na escola agrícola. Fiquei ali no início e de repente surgiram meus primeiros filhos. Eles que vieram lá do Maranhão e me deram o início e primeiro de muitos orgulhos dessa jornada. E aos poucos eu ia vendo os meus filhos crescerem e mais filhos chegando a cada ano. Logo, minha casa ficou pequena e eu precisava de um espaço maior para tantos filhos e também para dar conforto para os meus professores que os instruíam e contribuíam para a sua formação. E fui crescendo, e em 1979 fui para o centro de Barbacena. Corredores e prédios brancos. Estava eu, novinha em folha e pronta para ajudar a formar mais e mais filhos. E mais uma vez estava eu, famosa. Quem projetou uma de minhas partes era o meu amigo de longa data, Bogliolo. Depois disso, cada vez mais meus filhos iam chegando. E, obviamente, eu precisava de alguém que ajudasse a cuidar deles e a cuidar também de mim. E os meus funcionários foram chegando e dando mais vida à nossa família. Eles que todos os dias vivem por garantir o meu bom funcionamento e que todos os meus filhos e professores consigam aprender e crescer como profissionais. E como falar de aprendizado sem citar as minhas salas de aula? Ali, eu senti os meus filhos crescerem e via sua construção diária se formar, não apenas como médicos, mas como seres humanos capazes de desenvolver habilidades e conhecimentos em prol de ajudar o próximo a ter uma vida mais digna. E nas minhas salas e auditórios, vi tantos mestres passarem e me recordo de vários deles, que emocionaram e tocaram os alunos de diversas maneiras. Como toda cuidadora e formadora, via meus filhos várias vezes chorarem nos corredores, rirem com os amigos, brigarem e também se namorarem. Mas que família não tem isso, não é? Quando eles vão para as festas, eventos esportivos, se divertem, vemos a alegria tomar conta da faculdade. Minhas provas e trabalhos não são fáceis e sempre cobro muito de todos eles, fazendo da faculdade também um espaço de disciplina, excelência e grande aprendizado. Mas convenhamos, mexer com a saúde humana não é para qualquer um. E então, chegou 2020. De repente, vi o mundo mudar, rapidamente. De uma hora para outra, todos os meus filhos foram embora. Não havia vozes, nem risos, nem choros. Um completo silêncio. Fiquei assim por meses e fui seguindo, firme e forte, mas sem entender o que me dava essa força. E depois fui perceber que o motivo de passar por cada momento difícil e pelos alegres também eram vocês que me faziam seguir e ter força. Porque em cada coração bate uma esperança por dias melhores e um amor por nossa família. Esse ano eu vou comemorar 50 anos. Achei que iria comemorar sozinha, mas a dedicação da equipe, que sempre cuida de mim e dos meus filhos, os professores que não desistem nunca de passar uma boa formação e, obviamente, da garra dos meus filhos em se fazer cumprir o sonho deles, já é o meu maior presente. Não preciso de celebrações e festas, porque sei que todos batem no peito e cantam com vontade. Barbacena, Barbacena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo que eu só quero é você. E saibam, a recíproca é verdadeira. E não importa quanto tempo passar, sempre que precisarem,
estarei aqui por vocês. Com muito carinho e já com saudades, Fami. Ei você, estudante! Já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova! A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. It's true that trilingual students learn faster than others, and why? I do believe it's true because we are constantly stimulated to do our best and work and learn mainly through our mistakes. So it's a personalized and fun method of learning which allows you to gain confidence on your strengths and work on your weaknesses. So because of this individualized work, it allows you to evolve faster and learn more efficiently. If I would recommend Trilingue Language School to a friend, and why? Well, I have been doing the CAE preparation for about 3 months now, and one of the things that I like the most is that we were able to have a closer approach on the learning process, a more personal approach on it. And it for me happens because of the individual online classes and because of the weekly program of exercises that we have to do. So yes, I would recommend to my friends, as I already did. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP.
Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonarflix por 7 dias agora.